Eu trabalhei num lugar onde o silêncio tinha peso, e quando você sentia esse peso, já era tarde demais para sair. Meu nome é Jennifer, tenho 32 anos, e durante quase 2 anos fui enfermeira no Hospital Municipal São Vicente, na Zona Leste. Não era um hospital grande nem moderno, mas pagava em dia e ficava perto da casa da minha mãe, que na época estava doente. Eu precisava do trabalho. Precisava mesmo. Então, quando me ofereceram o turno da noite, com adicional, eu aceitei sem pensar muito. Minha filha tinha 3 anos, ficava com minha irmã enquanto eu trabalhava. Era cansativo, mas era o que dava para fazer naquele momento da minha vida. O prédio era antigo, daqueles de arquitetura dos anos 70, com corredores largos demais e teto muito alto. As paredes eram pintadas daquele verde água desbotado que hospitais antigos adoram, e o chão era de granilite cinza, sempre brilhando sob as lâmpadas fluorescentes frias. O som dos meus passos ecoava muito, sempre ecoava. Mesmo quando eu tentava andar devagar, usando tênis de sola macia, o som rebatia nas paredes e voltava para mim como se houvesse sempre alguém me seguindo 2 passos atrás. No começo, isso era só um incômodo. Você se acostuma. Quando você trabalha de madrugada num hospital vazio, aprende a ignorar barulhos. Aprende a não olhar demais para os cantos escuros entre uma ala e outra. Aprende a não perguntar por que certas portas ficam sempre fechadas. Meu turno começava às 22 horas e ia até às 6 da manhã. Eu dividia a ala de clínica médica com outra enfermeira, a Sônia, que era mais velha e trabalhava ali havia 15 anos. Ela era calada, eficiente, meio seca. Não era má, só cansada. Dava para ver nos olhos dela que aquele lugar tinha sugado algo importante. Ela fazia tudo no automático. Verificava sinais, aplicava medicação, anotava prontuários e depois voltava para a salinha de enfermagem, onde ficávamos esperando o próximo horário. A rotina era sempre a mesma. Chegava, trocava de roupa no vestiário minúsculo que cheirava a mofo e desinfetante. Prendia o cabelo, conferia a escala. 20 leitos ocupados, em média. Pacientes idosos na maioria, alguns pós-operatórios simples. Outros internados por tempo indeterminado, porque não tinham família ou lugar para onde ir. Gente esquecida, gente que o sistema engolia e não cuspia mais. Eu fazia a primeira ronda às 23 horas. Passava de leito em leito, conferia se estavam dormindo, se precisavam de algo, se os soros estavam no ritmo certo. A luz dos quartos era sempre baixa, aquele amarelo mortiço de abajur antigo. Os pacientes roncavam, gemiam baixinho, viravam de lado. Alguns me chamavam pelo nome errado, outros nem abriam os olhos. Eu anotava tudo, voltava para a sala, tomava um café requentado e esperava. Entre 00:30 e 1 da manhã, o hospital ficava num silêncio quase absoluto. Era nesse horário que eu percebia o peso. O ar ficava mais denso, a respiração ficava mais difícil, como se o corredor inteiro estivesse prendendo o fôlego junto comigo. Eu nunca comentei isso com a Sônia. Não queria parecer fraca ou supersticiosa logo no primeiro mês. Mas uma noite, enquanto eu anotava algo no prontuário, ouvi um som vindo do corredor. Era um arrastar leve, contínuo, como se alguém estivesse puxando algo pesado pelo chão. Arrastando devagar. Parecia vir do fundo do corredor, da ala que ficava sempre trancada. Aquela ala tinha uma porta dupla de madeira escura, sem visor, e um aviso desbotado pregado nela. Interditado. Manutenção. Perguntei para Sônia o que tinha lá dentro. Ela nem levantou os olhos da ficha que estava preenchendo. Nada, tá fechada faz anos. Mas eu ouvi um barulho. Cano velho. Infiltração. Esse lugar é uma ruína, Jennifer. Você vai ouvir muito barulho. E foi só isso. Ela não quis falar mais. Voltou ao trabalho como se eu não tivesse dito nada. O som continuou. Sempre entre 00:30 e 1 hora. Sempre o mesmo ritmo. Arrasta, pausa.
Arrasta, pausa. Às vezes eu saía da salinha só para ter certeza de que não estava imaginando. Ficava parada no meio do corredor, olhando para a porta trancada lá no fundo. A luz piscava um pouco ali perto, só ali, como se houvesse um problema na fiação daquele trecho. Depois de uma semana, comecei a reparar outra coisa. Tinha um paciente no quarto 17 que nunca estava nos registros. Ele era idoso, magro, com a pele muito pálida e os olhos fundos. Usava um pijama hospitalar azul desbotado e ficava sempre deitado de lado, virado para a parede. Toda vez que eu passava, ele estava na mesma posição. Nunca vi ele comer, nunca vi ninguém visitá-lo, nunca vi prescrição médica para ele. Uma noite perguntei para Sônia quem era o paciente do 17. Ela franziu a testa. 17 tá vazio. Não tá. Tem um senhor lá. Jennifer. Eu conferi a escala hoje. O 17 tá vago desde terça. Fui até lá com ela. Abri a porta devagar. O quarto estava escuro, mas dava para ver a cama. Estava arrumada. Lençóis esticados, travesseiro no lugar. Ninguém. Sônia me olhou com um misto de pena e impaciência. Você tá cansada. Vai tomar um café. Eu fiquei ali parada, olhando para a cama vazia, tentando entender. Tinha certeza, absoluta certeza de que eu tinha visto alguém ali horas antes. Tinha passado a mão no ombro dele para ver se estava bem. Ele tinha se mexido, tinha gemido baixinho, mas agora não havia nada. Voltei para o posto, bebi água, tentei me concentrar. Talvez eu realmente estivesse cansada. Talvez tivesse confundido os quartos. Mas eu sabia que não. Eu sabia. A partir daquela noite, comecei a prestar atenção. Atenção de verdade. Percebi que a Sônia nunca entrava na ala do fundo. Nunca passava perto da porta trancada. Quando precisava de alguma coisa do almoxarifado, que ficava logo depois daquela porta, ela pedia para alguém da manhã buscar. Nunca ia sozinha. Percebi que o segurança da noite, o Reinaldo, também evitava aquele corredor. Ele fazia a ronda pelo prédio todo, menos ali. Ele passava rápido, olhava de soslaio e seguia para outra ala. E percebi que sempre que eu estava sozinha naquela parte do hospital, depois da meia-noite, a temperatura caía. Não era impressão, era físico. Eu sentia na pele, via meu hálito condensando no ar. Uma madrugada, eu estava aplicando soro num paciente do quarto 9 quando ouvi a voz. Era uma voz feminina, baixa, calma, vindo do corredor. Enfermeira. Saí do quarto. O corredor estava vazio. As luzes piscavam levemente. A voz tinha vindo da direção da porta trancada. Enfermeira, por favor. Dessa vez eu tinha certeza. Não era a minha cabeça. Alguém estava chamando. Caminhei até a porta. Encostei a mão na madeira fria. Do outro lado, silêncio. Mas um silêncio ocupado. Sabe quando você sente que tem alguém ali, respirando, esperando? Coloquei a orelha na porta. Ouvi passos. Lentos. Arrastados. Indo e voltando. Como se alguém estivesse andando em círculos do outro lado. Meu coração disparou. Dei um passo para trás. A luz acima da minha cabeça piscou 3 vezes e apagou. Fiquei no escuro, só eu e aquela porta. E então ouvi a maçaneta se mexendo. De dentro, alguém estava tentando abrir. Corri. Não pensei. Só corri de volta para o posto de enfermagem. Sônia estava lá tomando café, mexendo no celular. Tem alguém lá dentro, eu disse ofegante. Tem alguém na ala interditada. Ela suspirou, colocou o celular de lado, me olhou com aquele cansaço infinito. Jennifer, senta. Sentei. Esse hospital deveria ter fechado em 2003. Não fechou porque a prefeitura não tinha para onde mandar os pacientes. Aí reformaram meia dúzia de alas, interditaram o resto e mantiveram funcionando. Mas funcionando mal, funcionando errado. O que você quer dizer? Eu quero dizer que tem partes desse prédio que não deveriam estar ativas, mas estão. E a gente não mexe nisso. A gente não pergunta, a gente só faz o trabalho e vai embora. Mas eu ouvi. Eu sei o que você ouviu.
Eu também ouvi. Todo mundo que trabalha de noite aqui ouve, mas ninguém abre aquela porta, ninguém entra e ninguém fala sobre isso. Você entendeu? Fiquei calada. O medo era real agora. Não era mais só desconforto, era medo. Por que você continua trabalhando aqui? Perguntei. Ela deu um sorriso triste. Porque eu preciso, igual você. E foi isso. Ela não disse mais nada. Voltou para o celular. Voltou para o café requentado. Voltou para a rotina. Mas eu não consegui voltar. A partir daquela noite, tudo piorou. Comecei a ver vultos, sempre no limite do meu campo de visão, sempre desaparecendo quando eu virava a cabeça. Comecei a ouvir vozes chamando meu nome, sempre baixinho, sempre no momento em que eu estava sozinha. E o paciente do quarto 17 voltou. Ele estava lá toda noite, sempre deitado de lado, sempre virado para a parede. E toda vez que eu entrava, ele sussurrava a mesma coisa. Você não deveria estar aqui. Não era ameaça, era aviso. 3 semanas depois, pedi demissão. Inventei uma desculpa qualquer. Disse que tinha conseguido algo melhor, mais perto de casa. A coordenadora nem tentou me segurar. Acho que ela sabia. No meu último dia, a Sônia me deu um abraço rápido na saída. Você fez certo, ela disse. Esse lugar não é para todo mundo. Perguntei se ela ia sair também. Ela balançou a cabeça. Eu já fiquei tempo demais. Agora é tarde. Não entendi o que ela quis dizer, mas também não perguntei. Saí dali e nunca mais voltei. Hoje, 7 anos depois, eu sei que o Hospital São Vicente ainda funciona. Reformaram a fachada, trocaram o nome para alguma coisa mais moderna, mas é o mesmo lugar. As pessoas ainda trabalham lá, ainda internam pacientes, ainda fazem plantões noturnos e a ala do fundo continua interditada. Às vezes, quando estou voltando para casa tarde da noite, passo perto dali sem querer. O prédio fica iluminado, como qualquer hospital, mas tem algo nas janelas do 3º andar. Elas ficam sempre apagadas, sempre fechadas. E eu juro que uma vez, passando de carro, eu vi uma sombra se movendo atrás de uma delas. Não parei para confirmar. Nunca mais vou parar. Relato de Priscila. Tem coisas que a gente aceita como verdade porque todo mundo ao redor também aceita. E quando você percebe que a verdade é mentira, já está presa nela. Meu nome é Priscila. Tenho 28 anos. Sou técnica de enfermagem, formada há 6 anos. E já trabalhei em 5 hospitais diferentes. Nenhum deles me preparou para o Hospital Santa Clara. Nenhum deles me ensinou que às vezes um lugar pode estar vivo de um jeito que não deveria. Entrei no Santa Clara em abril de 2022. Era um hospital filantrópico, administrado por uma fundação religiosa antiga, localizado num bairro afastado, quase rural. O prédio era imenso, com 3 andares, jardins na frente e uma capela pequena no térreo. Parecia acolhedor, parecia seguro. As freiras que administravam o lugar eram gentis, sempre sorrindo, sempre oferecendo chá e biscoitos nas pausas. Fui contratada para trabalhar na ala de cuidados prolongados. Pacientes que precisavam de assistência contínua, mas que não estavam em estado grave. Idosos, na maioria. Alguns com Alzheimer, outros com sequelas de AVC, outros apenas velhos demais para viver sozinhos. Gente esquecida por famílias ocupadas. Meu turno era das 14 às 22 horas. Trabalhava de terça a sábado, com domingo e segunda de folga. A equipe era pequena. Eu, outra técnica chamada Elisângela e uma enfermeira supervisora, a irmã Beatriz, que tinha uns 60 anos e falava sempre num tom baixo e pausado, como se estivesse rezando. No começo tudo era normal, chato até. Rotina pesada, trocar fraldas, dar banho, servir comida pastosa, aplicar medicação, anotar sinais vitais, repetir tudo a cada 4 horas. Os pacientes eram dóceis. Alguns confusos, chamando por filhos que não vinham, falando sozinhos, rindo de piadas que só eles entendiam. Mas nada assustador. Só triste. O hospital cheirava a lavanda e produtos de limpeza. As paredes eram brancas,
decoradas com quadros de santos e paisagens do interior. Tinha música baixa tocando nos corredores, sempre música clássica ou coral gospel. Era tudo muito limpo, muito organizado, muito controlado. A ala onde eu trabalhava ficava no segundo andar. Eram 30 leitos, divididos em quartos duplos e triplos. Todos com janelas grandes, cortinas floridas, colchas de crochê feitas à mão pelas voluntárias. Parecia uma casa de repouso de filme antigo, quase reconfortante. Mas tinha o terceiro andar. Ninguém subia lá, nunca. A escada que levava para o terceiro andar ficava no final do corredor depois da copa. Tinha uma corrente atravessada na entrada e uma placa: ala em reforma, acesso restrito. Perguntei para Elisângela o que tinha lá em cima. Reformando faz anos, ela disse sem olhar para mim. Problema de verba. Começaram e pararam. Mas tem alguém lá? Não, tá vazio. Ela disse isso rápido demais, com firmeza demais, como quem decorou a resposta. Nos primeiros dias eu ignorei. Fiz meu trabalho, voltei para casa, dormi mal por causa do calor, voltei no dia seguinte. Mas comecei a reparar em pequenos detalhes. Os pacientes nunca olhavam para cima. Quando algum barulho vinha do teto, e vinha, sempre vinha, um arrastar surdo, um baque leve, eles abaixavam a cabeça, fechavam os olhos. Alguns faziam o sinal da cruz. Uma tarde, enquanto eu dava comida para Dona Neuza, uma senhora de 80 e poucos anos que quase não falava, ouvi passos no andar de cima. Passos firmes, ritmados, como de alguém andando de um lado para o outro. Dona Neuza apertou meu pulso com força. Não olha para cima, filha. Ela sussurrou. Faz de conta que não ouve. Por quem tá lá, Dona Neuza? Ela soltou meu braço e virou o rosto para a parede. Não respondeu mais nada. Comecei a observar mais. Reparei que irmã Beatriz subia para o terceiro andar toda terça e quinta-feira, sempre às 19 horas. Ela levava uma bandeja coberta com um pano branco. Comida, eu achei. Subia sozinha, ficava lá por uns 20 minutos e descia com a bandeja vazia. Quando ela passava por mim, eu sentia um cheiro diferente. Não era lavanda. Era algo metálico, algo adocicado e errado. Uma noite, depois que irmã Beatriz desceu, eu subi. Não planejei. Só subi. Tirei a corrente devagar, empurrei a porta da escada. Os degraus rangiam. A luz era fraca, vindo de uma única lâmpada no teto. Subi com o coração batendo forte, a respiração presa. O terceiro andar era igual ao segundo. Mesma disposição, mesmos quartos. Mas estava em silêncio absoluto. As portas estavam todas fechadas. O corredor cheirava a mofo, a tempo parado. Andei devagar. Olhei para a primeira porta. Tinha uma etiqueta de papel colada nela, escrita à mão. Repouso contínuo, não acordar. Tentei abrir, trancada. A segunda porta, mesma coisa. Repouso contínuo, não acordar. Todas as portas tinham a mesma etiqueta. Cheguei até o meio do corredor. Parei em frente ao quarto 304. A porta estava entreaberta. Empurrei de leve. Dentro havia uma cama. E na cama, uma mulher. Ela estava deitada de costas, com os braços ao longo do corpo. Usava um camisolão branco. Os olhos estavam fechados. O cabelo grisalho espalhado no travesseiro. Parecia estar dormindo, mas ela não respirava. Fiquei parada ali, observando. Nenhum movimento no peito, nenhum som. A pele dela era pálida demais, quase translúcida. E então ela abriu os olhos, me olhou diretamente, não se mexeu. Não falou, só me olhou. Saí correndo. Desci a escada tropeçando, atravessei o corredor, tranquei a porta da escada de volta e fiquei parada na copa tentando respirar. Elisângela apareceu. Você subiu, né? Não consegui negar. Ela suspirou. Eu também subi. No meu segundo mês aqui. A gente sempre sobe. O que é aquilo? Cuidados eternos. É assim que eles chamam. Pacientes que não melhoram, que não morrem, que ficam. Isso não faz sentido. Eu sei, mas é o que é. A gente tem que denunciar. Elisângela riu, mas era um riso sem alegria. Para quem?
A fundação que administra esse lugar é poderosa. Eles têm contatos, advogados, políticos. E os pacientes lá em cima não têm família. Ninguém pergunta por eles, ninguém sente falta. Mas aquilo é errado. Eu sei. Mas se você falar, você sai. E entra outra pessoa. E nada muda. Fiquei trabalhando. Não sei por quê. Talvez porque precisasse do dinheiro. Talvez porque, no fundo, eu estava com medo de que, se saísse, eles me impedissem de sair de verdade. As semanas passaram. Comecei a ter pesadelos. Sonhava com o terceiro andar. Sonhava que eu estava deitada numa das camas, de olhos abertos, sem conseguir me mexer, enquanto irmã Beatriz passava com a bandeja e sussurrava. Repouso contínuo. Uma noite, irmã Beatriz me chamou na salinha. Priscila, você parece cansada. Estou bem? Tem certeza? Às vezes esse trabalho pesa. É importante descansar. Ela colocou a mão no meu ombro. A mão estava gelada. Se precisar de um tempo, a gente tem um quarto vago no terceiro andar. Pode descansar lá. Olhei nos olhos dela. Havia algo ali, algo errado, algo antigo. Eu vou ficar bem, respondi, me afastando. Ela sorriu. Ótimo, a gente precisa de você. 2 semanas depois pedi demissão. Inventei que minha mãe estava doente em outra cidade. Irmã Beatriz aceitou sem questionar. No meu último dia, enquanto eu arrumava meu armário, Elisângela apareceu. Você vai mesmo embora? Vou. Eu queria ter essa coragem. Você pode sair também. Ela balançou a cabeça. Não posso. Já fiquei tempo demais. Agora eu faço parte disso aqui. Não entendi. Mas também não quis entender. Saí dali naquela noite e nunca mais voltei. 3 meses depois tentei procurar o Hospital Santa Clara na internet. Queria saber se ainda estava funcionando. Mas não achei nada. Nenhum site, nenhuma notícia, nenhum registro oficial. Era como se o lugar não existisse. Mas eu sei que existe. Sei que ainda está lá, naquele bairro afastado, com suas paredes brancas, suas flores na entrada, sua capela silenciosa. E sei que o terceiro andar continua funcionando. Às vezes, quando estou quase dormindo, ouço passos acima de mim, lentos, ritmados, andando de um lado para o outro, e eu fecho os olhos, viro de lado e finjo que não ouço. Assim como Dona Neuza me ensinou. Relato de Carol. Eu achava que conhecia medo, achava que sabia o que era trabalhar sob pressão, lidar com emergências, ver gente morrendo. Mas medo de verdade é quando o lugar onde você trabalha não segue mais as regras da realidade. Meu nome é Carol, tenho 35 anos e fui recepcionista no pronto-socorro municipal da Vila Romana por quase 3 anos. Entrei lá em 2019, logo depois de me separar. Precisava de um emprego que pagasse bem, mesmo que fosse puxado. O PS pagava hora extra, tinha vale-alimentação bom e ficava na linha do ônibus que eu pegava. Parecia perfeito. O prédio era antigo, reformado às pressas várias vezes, com remendos visíveis nas paredes, pintura descascada, infiltrações no teto. O chão era aquele piso vinílico cinza que hospitais públicos usam, sempre sujo de pegadas, manchado de sangue seco que a limpeza nunca tirava completamente. Cheirava a álcool, suor, desinfetante e desespero. Eu trabalhava na recepção central, logo na entrada. Meu posto ficava atrás de um vidro grosso, daqueles com um buraco redondo para passar documento e falar com as pessoas. Do meu lado tinha outro vidro, separando o administrativo da área médica. Dava para ver tudo. A sala de espera lotada, as macas nos corredores, os médicos correndo, as enfermeiras gritando. Meu turno era das 22 às 6 da manhã, o pior horário. Madrugada num PS é quando chegam os casos mais graves, os mais violentos, os mais desesperados. Facada, bala, atropelamento, overdose, todo tipo de tragédia humana desfilava na minha frente. Eu atendia, registrava, entregava senha, chamava o segurança quando alguém ficava agressivo.
Repetia as mesmas frases 50 vezes por noite. Aguarde ser chamado. Não, não tem previsão. Sim, eu sei que está doendo. Por favor, sente e aguarde. A equipe da noite era enxuta. 2 médicos, 4 enfermeiras, 3 técnicos, 2 seguranças, eu e mais uma recepcionista, a Jéssica, que cuidava da triagem. A gente se revezava nas pausas. Café requentado, pão dormido, cigarro escondido no estacionamento. Nas primeiras semanas, tudo era caótico, mas compreensível. Loucura controlada. Mas depois eu comecei a reparar. Tinha uma sala no final do corredor que nunca era usada. Porta de metal com visor redondo, trancada com cadeado. Placa, sala 7, isolamento. Perguntei para Jéssica o que tinha lá. Desativada, problema de contaminação antiga. Nunca resolveram, mas tem luz acesa lá dentro. Ela olhou para mim confusa. Não tem não. Tem sim, dá para ver pelo visor. Ela não foi conferir. Só balançou a cabeça e voltou para o computador. Comecei a observar. A luz da sala 7 acendia sempre depois da meia-noite. Ficava acesa até umas 4 da manhã. Depois apagava, sozinha. E eu ouvia sons de lá, bips, como de monitor cardíaco. Constante, ritmado. Bip, bip, bip. Uma madrugada perguntei para o segurança, o Hélio, se ele sabia o que tinha na sala 7. Ele ficou sério. Nada. E é melhor continuar assim. Mas a luz... Carol, esse lugar é velho. Tem fiação exposta, vazamento, infiltração. A luz acende sozinha. É só isso. Mas não era. Porque uma noite eu vi alguém entrar lá. Era quase 1 da manhã. O PS estava num raro momento de calmaria. Poucos pacientes esperando. Nenhum caso grave chegando. Eu estava organizando fichas quando vi um médico caminhando pelo corredor. Não reconheci ele. Usava jaleco branco, máscaras, luvas, cabelo grisalho, óculos redondos. Ele parou na frente da sala 7, tirou uma chave do bolso, destrancou o cadeado e entrou. A porta fechou atrás dele. Esperei. Fiquei observando. Ele não saiu. 20 minutos depois, a luz apagou. A porta continuou fechada. Perguntei para Jéssica se ela tinha visto o médico de jaleco branco. Que médico? Cabelo grisalho, óculos. Entrou na sala 7. Ela me olhou como se eu tivesse ficado louca. Carol, nenhum médico entrou ali. E a gente só tem 2 médicos no plantão. Você viu os 2 aqui? Eu tinha visto. Mas também tinha visto o terceiro. A partir dali, comecei a reparar mais. Sempre entre meia-noite e 3 da manhã, pacientes apareciam. Pacientes que eu não tinha registrado. Eles chegavam, sentavam na sala de espera, esperavam quietos, sem reclamar, sem perguntar nada. Ficavam ali, parados, olhando para frente. Quando eu conferia o sistema, não tinha registro deles. Nenhuma ficha, nenhuma senha, como se não existissem. Mas eu via. Todo mundo via. Uma noite, uma mulher apareceu. Devia ter uns 40 anos. Estava encharcada, pingando água no chão. Usava um vestido azul claro, todo grudado no corpo. O cabelo escorria. Ela sentou na cadeira mais longe, perto da janela e ficou lá, imóvel. Chamei Jéssica. Aquela mulher tá toda molhada. Será que ela caiu no rio? Jéssica olhou. Que mulher? Aquela, de vestido azul. O lugar onde eu estava apontando estava vazio. Jéssica me olhou com pena. Carol, você tá bem? Tá dormindo direito? Não respondi. Olhei de novo. A mulher ainda estava lá, me olhando agora. Os olhos dela eram fundos, vazios, a boca entreaberta. Depois de alguns segundos ela levantou, virou e caminhou para o corredor. Sumiu na direção da sala 7. Comecei a anotar, mentalmente, porque não podia escrever isso em lugar nenhum. Toda noite, entre 2 e 5 pessoas apareciam, sempre silenciosas, sempre estranhas. Um homem com a camisa rasgada e manchas escuras no peito. Uma criança de mãos dadas com uma senhora, ambas pálidas demais. Um senhor de terno que cheirava a terra molhada. Eles chegavam, sentavam, esperavam e depois desapareciam.
Tentei conversar com as enfermeiras, com os médicos, com qualquer um, mas ninguém via ou ninguém queria ver. Até que uma madrugada, Dr. Fernando, um dos médicos mais antigos, me chamou no canto. Carol, você tá vendo os pacientes fantasma, né? Gelei. Você também vê? Ele assentiu cansado. Todo mundo que trabalha aqui de noite por tempo suficiente acaba vendo. É parte do lugar. Mas o que são eles? Não sei. Ninguém sabe. Esse PS foi construído em cima de um antigo necrotério municipal. Nos anos 50, quando reformaram, mantiveram parte da estrutura original. A sala 7 era onde faziam autópsias. Senti um frio subir pela espinha. E eles ficam aqui? Parece que sim. Vêm, esperam por atendimento que nunca chega e somem. É um ciclo. Acontece toda noite. A gente não pode fazer nada? Ele riu, mas era um riso sem humor. Fazer o quê? Chamar um padre? Já tentaram. Não adiantou. O lugar é assim. Sempre foi. Por que você continua trabalhando aqui? Porque preciso. E porque, depois de um tempo, você se acostuma. Mas eu não me acostumei. As aparições ficaram mais frequentes, mais nítidas. Comecei a ouvir vozes, murmúrios baixos vindo da sala 7. Palavras que eu não entendia, mas que faziam meu estômago embrulhar. Uma noite, o cadeado da sala 7 estava aberto. A porta entreaberta. Luz acesa lá dentro. Fiquei olhando dali de longe. Ninguém tinha entrado. Ninguém tinha saído. A porta simplesmente estava aberta. Jéssica passou por mim carregando fichas. Não vai, ela disse, sem parar. Nunca vai. Eu já fui. Não vale a pena. O que tem lá dentro? Ela parou. Virou para mim. Tem um homem numa maca. Ele está conectado a monitores antigos. Ele respira. O coração dele bate, mas ele está morto faz décadas. E ele te olha quando você entra. Como você sabe que ele está morto? Porque o nome dele está na placa da porta. E eu procurei. Ele morreu em 1978, de ataque cardíaco. Aqui mesmo, nessa sala. Ela seguiu andando, me deixando sozinha no corredor. Não entrei. Nunca entrei. Mas a porta ficou aberta a noite toda e a luz piscava e eu ouvia o bip do monitor ecoando pelo corredor. As semanas seguintes foram um borrão. Comecei a ter crises de ansiedade. Não conseguia dormir de dia. Sonhava com aquela sala, com os pacientes molhados, com o médico de óculos redondos me chamando. Pedi transferência. Foi negada. Falta de pessoal na noite. Pedi demissão. Foi retida por 30 dias. Procedimento padrão. Nesses 30 dias, aconteceu. Eram 3 da manhã. Eu estava sozinha na recepção porque Jéssica tinha ido no banheiro. O PS estava vazio. Silêncio total. E então, a porta da frente se abriu. Entrou um grupo. 5 pessoas, vestidas com roupas antigas. Anos 70, talvez. Estavam todos feridos, sangrando, como se tivessem acabado de sair de um acidente. Eles caminharam direto para a sala de espera e sentaram. Fiquei paralisada. Um deles, um homem mais velho, veio até o vidro da recepção. Preciso de atendimento, ele disse. A voz era oca, distante. Eu vou chamar o médico. Não precisa, eles já sabem. E então, a porta da sala 7 se abriu sozinha. Os 5 levantaram e caminharam para lá. Entraram. A porta fechou. A luz acendeu. Fiquei ali, tremendo, sem conseguir me mexer. Quando Jéssica voltou, eu estava chorando. Eles entraram na sala 7. Eu disse, eu sei, a gente precisa fazer alguma coisa. Não precisa. Eles vão embora sozinhos. Sempre vão. E se não forem, sempre vão. Terminei meus 30 dias. Saí. Nunca mais voltei. Anos depois, soube que o PS foi parcialmente reformado. Fecharam algumas alas. Ampliaram outras. Mas a sala 7 continua lá, trancada, isolada. Dizem que ainda tem luz acesa de madrugada. Dizem que ainda tem bip de monitor. E dizem que, às vezes, pacientes entram e nunca mais saem. Hoje eu trabalho num escritório, horário comercial,
luz do dia, pessoas vivas. Mas tem noites que eu acordo e ouço bip, 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 e eu sei que eles ainda estão esperando. Relato de Tiago. Quando você passa tempo demais num lugar que não faz sentido, você começa a não fazer sentido também. E quando percebe, já é parte daquilo. Meu nome é Tiago, tenho 40 anos, trabalhei como segurança no Hospital Beneficente Nossa Senhora da Penha por 5 anos. 5 anos que parecem 50. 5 anos que me mudaram de um jeito que eu não consigo explicar direito, mas que sinto todo dia quando olho no espelho e vejo alguém que não sou mais eu. Entrei lá em 2017. Tinha acabado de sair do exército, precisava de trabalho estável e segurança hospitalar parecia tranquilo. Turno noturno pagava melhor, então aceitei sem pensar muito. Era um hospital grande, particular, na Zona Sul. Atendia plano de saúde, particular, tinha ala VIP, CTI, maternidade, tudo. O prédio era moderno na fachada, mas por dentro era velho. Muito velho. Tinham construído o novo prédio ao redor do antigo, mantendo a estrutura original no centro. Diziam que era tombado, que tinha valor histórico, mas na real era só mais barato não demolir. Meu trabalho era simples: fazer ronda pelos andares, conferir câmeras, abrir porta para funcionário que esqueceu o crachá, impedir entrada de gente não autorizada, apagar briga de visitante. Eu e mais 2 seguranças revezávamos. Eu pegava da meia-noite às 8 da manhã. No começo era tudo normal, chato até. Passava as horas andando pelos corredores iluminados, checando portas, bebendo café ruim, conversando com a enfermeira de plantão. Hospital de madrugada é estranho, mas é uma estranheza conhecida. Silêncio pontuado por bips de aparelhos, gemidos de pacientes, passos apressados de médicos em emergência. Mas tinha o subsolo. Ninguém ia no subsolo. Tecnicamente, ele era só estacionamento e área técnica. Geradores, reservatórios de água, central de ar-condicionado, essas coisas. Mas tinha uma parte antiga. Uma ala que ficava no fundo, depois do estacionamento, acessível só por uma escada estreita de concreto. No meu segundo mês, durante uma ronda, desci lá pela primeira vez. A escada era fria, úmida, as paredes eram de tijolo à vista, sem pintura. Cheirava a mofo e algo mais. Algo orgânico, adocicado. No final da escada tinha uma porta de ferro pesada, meio enferrujada. Empurrei. Estava aberta. Do outro lado, um corredor. Luzes fracas, piscando. O teto era baixo, as paredes estreitas, parecia bunker. Tinha portas nos 2 lados, todas fechadas, todas com uma plaquinha metálica. Arquivo médico. Andei devagar. O som dos meus passos ecoava errado, como se houvesse mais espaço ali do que parecia ter. Abri uma porta. Dentro, prateleiras de metal enferrujado, caixas empilhadas, pastas amareladas, tudo coberto de poeira. Peguei uma pasta qualquer, prontuário de 1962, paciente falecido. Causa: choque séptico. Continuei andando. No final do corredor tinha outra porta. Essa era diferente. Madeira escura, maçaneta de bronze, sem placa. Abri. Era uma sala pequena, vazia. Só uma mesa de metal no centro e uma cadeira. Na parede, ganchos, como os que usam em necrotério. Senti um calafrio. Saí dali rápido. Quando voltei para a central de segurança, perguntei para o Edson, que era o segurança mais velho, sobre o subsolo. Ah, aquilo. É antigo. Usavam como morgue provisória antigamente. Hoje em dia é só arquivo morto. Arquivo morto? É, prontuários velhos, coisa de 40, 50 anos atrás. E alguém desce lá? Às vezes pessoal do administrativo, quando precisa de algum documento antigo. Mas é raro. Fiquei inquieto. Não sabia por quê. Era só uma sala velha, afinal. Mas algo ali embaixo estava errado. Eu sentia. Nas semanas seguintes, comecei a notar coisas. Sempre entre 2 e 4 da manhã, a câmera do subsolo falhava. A imagem congelava por alguns segundos, depois voltava. Toda noite, sempre no mesmo horário.
Reportei para o supervisor. Ele disse que era problema técnico. Iam consertar. Nunca consertaram. Comecei a ouvir sons, vindos do subsolo. Às vezes era como água pingando. Às vezes era passos. Às vezes era algo sendo arrastado. Uma madrugada, desci de novo. A porta de ferro estava aberta. Eu tinha certeza que tinha deixado fechada na última ronda. Entrei. O corredor estava mais escuro que antes. Metade das luzes apagadas. Andei até a sala do fundo. A porta estava entreaberta. Empurrei devagar. Dentro tinha alguém, um homem de costas, vestindo jaleco branco, debruçado sobre a mesa de metal, fazendo algo que eu não conseguia ver. Com licença, eu disse. Ele não se mexeu. Senhor, essa área é restrita. Nada. Me aproximei. Coloquei a mão no ombro dele. Quando toquei, ele sumiu. Simplesmente sumiu. Como fumaça. Fiquei ali parado, de mão estendida para o nada, o coração disparado. Saí correndo. Subi a escada tropeçando. Voltei para a central tremendo. Edson me olhou. Você viu, né? Viu o quê? O médico. Fiquei calado. Ele aparece às vezes. Dizem que era um cirurgião que trabalhava aqui nos anos 60. Fazia uns experimentos estranhos. Foi demitido, mas nunca saiu de verdade. Ficou. Isso é loucura. Eu sei, mas é o que é. Tentei ignorar. Tentei focar no trabalho. Mas as coisas pioraram. Comecei a ver vultos, sempre no limite da visão. Sempre sumindo quando eu olhava direto. Comecei a ouvir vozes no rádio, interferências, palavras que quase formavam frases. E comecei a sentir que estava sendo observado, o tempo todo, principalmente quando passava perto da escada do subsolo. 2 meses depois, aconteceu algo que me quebrou. Eram 3 da manhã. Eu estava fazendo ronda no 5º andar, ala de internação. Tudo quieto. Passei pelos quartos, conferi as portas de emergência, ia voltar para o elevador quando ouvi alguém me chamar. Tiago! Era uma voz de homem. Calma, vindo do final do corredor. Olhei. Tinha alguém lá. Uma silhueta, de jaleco. Quem é? Perguntei. Vem cá, preciso mostrar uma coisa. A voz era familiar, mas eu não sabia de onde. Caminhei até lá. A silhueta virou e começou a andar. Entrou na escada de serviço. Desci atrás. Ele ia na frente, sempre alguns degraus abaixo. Eu não via o rosto, só as costas. Descemos. 4º andar, 3º, 2º, térreo, subsolo. Quando cheguei embaixo, ele estava parado na frente da porta de ferro. Entra, ele disse. Algo dentro de mim gritou para não entrar, para voltar, para correr, mas entrei. O corredor estava diferente, mais longo. As portas estavam todas abertas, e dentro de cada sala tinha gente. Pessoas deitadas em macas, imóveis, ligadas a aparelhos antigos, monitores de tubo, respiradores mecânicos barulhentos. Andei devagar. Olhei dentro de uma sala. Reconheci a mulher na maca. Era Dona Helena. Paciente do 3º andar. Tinha morrido semana passada. Infarto. Mas ela estava ali, respirando, os olhos abertos, me olhando. Entrei em pânico. Corri de volta para o corredor. O homem de jaleco estava lá. Finalmente virei ele de frente. Era o médico que eu tinha visto antes. Mas agora eu via o rosto. Não era um rosto, era uma máscara de pele esticada. Os olhos eram buracos vazios. A boca, uma linha fina. Você viu, ele disse. Agora faz parte. Corri. Corri até a escada. Subi, saí do subsolo. Atravessei o hospital. Não parei até estar do lado de fora, na rua, respirando o ar da madrugada. Pedi demissão na manhã seguinte. Não aceitaram. Você tem contrato de 6 meses. Precisa cumprir ou pagar multa. Não tinha dinheiro para pagar. Fiquei. Mas nunca mais desci no subsolo. Nunca mais fiz ronda sozinho. Nunca mais olhei para as câmeras daquela área. Cumpri os 6 meses. Saí.
Hoje, 8 anos depois, eu sei que o Hospital Nossa Senhora da Penha ainda funciona. Sei que ainda tem segurança fazendo ronda de madrugada. Sei que o subsolo ainda existe. E sei que, às vezes, quando estou dirigindo à noite, passo perto dali sem querer. E eu juro que vejo luzes acesas lá embaixo, onde não deveria ter luzes. Nunca paro para confirmar. Nunca vou parar. Relato de Bernardo. Existe um tipo de silêncio que não é ausência de som. É presença de algo que não quer ser ouvido. Eu aprendi isso trabalhando onde ninguém deveria trabalhar. Meu nome é Bernardo, tenho 53 anos e durante 17 meses fui técnico de manutenção no Hospital São Judas Tadeu. Foi o pior emprego da minha vida. Também foi o último antes de eu me aposentar por invalidez psicológica. Vou explicar. Entrei no São Judas em março de 2020, bem no começo da pandemia. Estava desempregado havia 8 meses, divorciado, pagando pensão, morando num quarto alugado. Quando me chamaram para a vaga de manutenção no hospital, aceitei na hora. Qualquer coisa servia. Eu era eletricista de formação, tinha experiência com hidráulica, pintura, essas coisas. O hospital sempre precisa de manutenção. O São Judas ficava numa região antiga da cidade, meio industrial, meio abandonada. O prédio era enorme, 8 andares. Fachada Art Deco, meio detonada. Tinha sido inaugurado em 1948 como hospital público. Depois virou filantrópico, depois particular, depois fechou por uns anos. Depois reabriu com administração terceirizada. Uma história confusa que ninguém sabia direito. Quando entrei, o hospital estava funcionando pela metade. 4 andares ativos, 4 fechados. Os fechados eram para reforma em breve. Meu trabalho era manter os andares ativos funcionando e, quando desse tempo, começar a avaliar o que precisava nos andares fechados. Trabalhava sozinho, das 7 da manhã às 4 da tarde. Entrava, pegava as ordens de serviço no RH, resolvia os problemas, anotava num caderno velho o que tinha feito. Simples assim. Nos primeiros dias, foi de boa. Troca de lâmpada, vazamento em pia, fechadura travada, coisas normais. Mas logo na primeira semana, me pediram para ir no 6º andar conferir a caixa d'água. 6º andar era um dos fechados. Peguei a chave com a moça do RH. Ela me deu sem olhar nos olhos. É só subir, conferir e descer rápido, ela disse. Algum problema? Não, só. Não fica muito tempo lá em cima. Achei estranho, mas não comentei. Subi. O elevador só ia até o 5º. Do 5º para o 6º era escada. Porta de metal com corrente e cadeado. Abri. O 6º andar era silencioso. Não aquele silêncio normal de lugar vazio. Era um silêncio pesado, como se o ar fosse mais denso. As luzes funcionavam, mas eram fracas. Aquelas lâmpadas antigas, amareladas. O corredor era longo, com portas nos 2 lados, todas fechadas. O chão estava limpo, limpo demais para um lugar supostamente abandonado. Fui até a escada de acesso ao telhado, onde ficava a caixa d'água. Conferi. Tudo normal. Desci. Mas antes de sair, olhei para uma das portas. Tinha uma fresta de luz embaixo. Luz. Num andar sem energia ativa. Fiquei parado ali, olhando. A luz piscava de leve, como se alguém estivesse se movendo lá dentro. Bati na porta. Tem alguém aí? Nada. Tentei a maçaneta. Trancada, saí dali. Quando voltei para o RH, perguntei para a moça sobre a luz no 6º andar. Deve ser curto, ela disse sem levantar os olhos do computador. Mas o andar está sem energia. Então não é luz. Como assim? Bernardo, eu não sei o que você viu, mas esse hospital é antigo. Tem reflexo, tem vidro, tem muita coisa. Não fica procurando problema onde não tem, tá bom? Foi uma resposta estranha, mas eu deixei quieto. Nas semanas seguintes, tive que subir no 6º andar mais vezes. Sempre tinha alguma coisa. Infiltração, barulho estranho, cheiro de queimado. Sempre algo que me obrigava a ir lá. E sempre tinha a luz embaixo daquela porta. Sempre. Comecei a anotar.
mentalmente. Sala 608. Porta de madeira. Plaquinha. Sala de observação. Luz acesa. Sempre. Perguntei para o Moacir, o zelador, se ele sabia o que tinha na 608. Ele me olhou com cara de quem tinha visto um fantasma. Você entrou lá? Não, tá trancada. E continua trancada. Não mexe nisso. Por quê? Ele se aproximou, baixou a voz. Tem gente que diz que aquela sala nunca parou de funcionar, que depois que fecharam o andar, esqueceram alguém lá dentro. E esse alguém ficou. Ficou? É o que dizem. Eu nunca entrei, mas já ouvi. Som de monitor, som de respirador, sempre de madrugada. Mas não tem energia no andar. Eu sei, por isso que ninguém mexe. Aquilo me deu calafrios, mas eu precisava do emprego, precisava do dinheiro. Então continuei trabalhando. Mas comecei a evitar o 6º andar. Só subia quando não tinha jeito. E quando subia, passava rápido pela sala 608, sem olhar. Até que um dia recebi uma ordem de serviço diferente. Bernardo, precisa ir na sala 608, 6º andar. Tem um barulho de vazamento vindo de lá. Abre e confere. Senti o estômago gelar. Peguei as chaves mestras, peguei minha caixa de ferramentas, subi. O corredor do 6º andar estava mais escuro que o normal. Metade das luzes apagadas. Mas a luz embaixo da porta 608 brilhava forte. Parei na frente da porta. Respirei fundo. Coloquei a chave na fechadura. Girei. A porta abriu. Dentro estava aceso. Luzes fluorescentes no teto, funcionando. O quarto tinha uma maca no centro. E na maca, um homem. Ele estava deitado de costas, conectado a um monitor cardíaco antigo e a um respirador mecânico que subia e descia num ritmo constante. O monitor mostrava batimentos, 52 por minuto, regulares. O homem tinha uns 60 anos, cabelo grisalho, pele muito pálida. Os olhos estavam fechados, parecia estar dormindo. Fiquei parado na porta sem conseguir entender. Como aqueles aparelhos estavam ligados? Não tinha energia nesse andar. Não tinha equipe médica. Não tinha ninguém. Me aproximei devagar. Olhei o monitor de perto. Era um modelo dos anos 80, tela verde, números pixelados, mas funcionando perfeitamente. Olhei para o homem. Ele respirava. Devagar, mas respirava. Senhor! Chamei baixinho. Ele não respondeu. Toquei o braço dele. Estava frio, frio demais. E então ele abriu os olhos. Me olhou diretamente. Os olhos eram azuis, vidrados, sem expressão. A boca se mexeu como se tentasse falar, mas nenhum som saiu. Só um suspiro rouco, abafado pelo tubo do respirador. Dei um passo para trás. O monitor começou a apitar. Os batimentos subiram. 60, 70, 80. O homem continuou me olhando, sem piscar. Saí correndo da sala. Desci as escadas tropeçando. Cheguei no RH ofegante. Tem um homem vivo na sala 608, gritei. A moça me olhou assustada. Bernardo, calma. Tem um paciente lá em cima. Ele está sozinho. Ele está conectado em aparelhos. Ela se levantou, nervosa. Espera aqui. Ela saiu. Voltou 10 minutos depois com o Dr. Almeida, diretor clínico do hospital. Ele era um homem sério, de uns 70 anos, sempre de terno. Bernardo, me acompanha. Subimos juntos. Ele abriu a porta da sala 608. Estava vazia. A maca estava lá, mas não tinha ninguém. Não tinha monitor, não tinha respirador, não tinha aparelho nenhum, só a maca vazia. Olhei ao redor desesperado. Ele estava aqui, eu vi. Dr. Almeida me olhou com uma mistura de pena e cansaço. Bernardo, essa sala está vazia há 30 anos. Mas eu vi. Eu sei o que você acha que viu. Outros funcionários já viram também. Mas não tem ninguém aqui. Então, o que eu vi? Ele suspirou. Esse hospital tem uma história longa. Muita gente passou por aqui. Muita gente morreu aqui. Alguns deixaram marca, principalmente no 6º andar. Esse andar era o CTI original.
Foi desativado em 1985 depois de um surto de infecção hospitalar que matou 17 pacientes em 2 semanas. Senti um frio percorrer o corpo. O que aconteceu? Nunca descobriram a fonte, fecharam o andar e ele ficou assim desde então. Mas os aparelhos... Não tem aparelho nenhum. Nunca teve. O que você viu é só o que esse lugar guarda. Ele colocou a mão no meu ombro. Bernardo, você é um bom funcionário, mas talvez esse trabalho não seja para você. Não é vergonha nenhuma admitir isso. Saí dali tremendo. Não voltei para o trabalho naquele dia, nem no outro. Fiquei em casa, sem conseguir dormir. Toda vez que fechava os olhos, via aquele homem. Aqueles olhos azuis me olhando. Tentei voltar depois de uma semana, mas não consegui. Entrava no hospital e sentia o peito apertar. As pernas falhavam. Tinha que sair. Fui no médico. Crise de ansiedade, disseram. Precisava de afastamento. Me afastaram por 30 dias, depois 60, depois tempo indeterminado. 1 ano depois, fui aposentado por invalidez. Laudo psiquiátrico, transtorno de estresse pós-traumático. Hoje eu moro no interior, num lugar pequeno, tranquilo. Trabalho com marcenaria, faço móveis sob encomenda, nada de hospitais, nada de manutenção, nada que me force a entrar em lugares que não quero entrar. Mas tem noites que eu acordo, sempre à mesma hora, 2h43 da manhã, e eu ouço, bip, 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 o som do monitor, aquele monitor antigo, aquela tela verde pixelada mostrando batimentos que não deveriam existir. E eu sei com certeza absoluta que aquele homem ainda está lá, na sala 608, no 6º andar, conectado aos aparelhos que ninguém mais vê, esperando, sempre esperando. E eu sei que se eu voltar lá, ele vai estar na mesma posição, vai abrir os olhos, vai me olhar. E dessa vez, talvez ele não me deixe sair. Por isso eu nunca volto. Por isso eu nunca vou voltar. Alguns lugares deveriam ter fechado quando tiveram a chance. O Hospital São Judas Tadeu era um deles, mas não fechou. E continua lá, funcionando, com seus andares ativos cheios de gente viva e seus andares fechados cheios de gente que nunca saiu. Esses 5 relatos foram reunidos ao longo de anos. Jennifer, Priscila, Carol, Tiago e Bernardo nunca se conheceram. Trabalharam em hospitais diferentes, em cidades diferentes, em épocas diferentes. Mas todos compartilham algo em comum. Trabalharam em lugares que deveriam ter fechado. Lugares que continuaram funcionando não por necessidade, mas por inércia, por descaso, por segredos antigos demais para serem resolvidos. Hospitais são lugares estranhos por natureza. São espaços liminares entre a vida e a morte, entre a cura e o fim. É natural que acumulem energia. É natural que guardem memórias. Mas alguns hospitais guardam mais que memórias. Alguns guardam presenças. E essas presenças não saem quando as portas se fecham. Não desaparecem quando as reformas acontecem. Não morrem quando deveriam. Elas ficam, esperando nas alas interditadas, caminhando pelos corredores vazios, respirando em salas que ninguém mais entra. Jennifer nunca voltou ao Hospital São Vicente, mas sabe que ele ainda está lá. Priscila não consegue encontrar registros do Hospital Santa Clara, mas sabe que ele existe. Carol mudou de profissão. Trabalha longe de hospitais. Mas ainda houve o BIP. Tiago evita passar perto do Hospital Nossa Senhora da Penha, mas sabe que o subsolo continua ativo. Bernardo se aposentou, mora longe, mas acorda toda noite no mesmo horário, porque alguns lugares não soltam a gente. Alguns lugares ficam grudados. Na memória, nos sonhos, na sensação constante de estar sendo observado. E a pior parte é saber que, em algum lugar, neste exato momento, alguém está entrando pela primeira vez num hospital que deveria estar fechado. Alguém está aceitando um emprego que não deveria aceitar. Alguém está caminhando por um corredor que não deveria caminhar. Alguém está abrindo uma porta que deveria permanecer fechada.
E quando essa pessoa perceber que algo está errado, vai ser tarde demais. Porque nesses lugares, tarde demais é a única hora que existe. É sempre meia-noite, é sempre silencioso. E sempre tem alguém esperando. Do outro lado da porta, no final do corredor, na sala que ninguém usa, no andar que ninguém sobe. Esperando, sempre esperando. E se você está ouvindo isso agora, sozinho, no escuro, com fones de ouvido, talvez devesse conferir se a porta do seu quarto está realmente fechada, se aquele barulho lá fora é realmente só o vento, se aquela sombra no canto é realmente só a sombra. Porque depois de ouvir essas histórias, você vai começar a reparar, vai começar a ouvir, vai começar a sentir. E talvez, só talvez, você perceba que alguns hospitais não estão tão longe assim. Alguns estão mais perto do que você imagina, funcionando, atendendo, guardando seus segredos e esperando pelo próximo funcionário que vai descobrir que deveria ter fechado há muito tempo, mas não fechou, nunca fecha, porque alguns lugares precisam continuar existindo. Não para os vivos, para os que ficaram, para os que nunca saíram, para os que ainda esperam em silêncio, nas salas escuras, nos andares vazios, nos corredores sem fim, esperando, sempre esperando. E agora que você sabe disso, talvez eles estejam esperando por você também. Durma bem, se conseguir.